A paz do Senhor, amados. Glória a Jesus. Você está bem? Eu creio que sim. Glória a Deus. Pastor, estou passando por lutas, tempestades. Não se preocupe. Jesus acalma a tempestade. Oh, glórias. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Deus colocou no meu coração aqui em Mateus capítulo 8, no versículo 23, que diz: Jesus apazigua a tempestade. Antes da gente ler o texto, já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Diz a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temes, homens de pouca fé, de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Essa é uma palavra para o teu coração. Caso você esteja passando por tempestade na sua vida, fazendo uma aplicação, tempestade, vamos dizer que sejam as lutas, tribulações. E aqui o texto diz que o barco era coberto pelas ondas, então estava feio o negócio. Então tem momentos na nossa vida que a tribulação está grande, a luta está grande. Mas sabemos que em meio às lutas e dificuldades, nós devemos confiar no Senhor. A fé é o firme fundamento, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então vimos aqui que os discípulos despertaram Jesus estava no barco dormindo, e ali dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E Jesus foi e disse: Por que temes, homens de pouca fé? Então levantou e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu grande bonança, grande calmaria. Então aqui o que nós aprendemos? Que nós devemos confiar no Senhor. Aqui nós vimos o Senhor Jesus puxando a orelha dos discípulos, tá bom? Por que temeis? Está com medo por quê? O Senhor não disse que é conosco, que é comigo e contigo? O Senhor não disse que estaria conosco até a consumação dos séculos? O Senhor não disse que não nos deixaria só, que não vai nos abandonar? Então, o Senhor é contigo em meio a essa luta, essa adversidade, o Senhor é contigo. Então, você deve confiar, tem que crer. Senão você vai levar um puxão de orelha. Jesus fala assim: Por que temeis, homens de pequena fé? Por que está com medo? Por que está temendo? O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E muitas das vezes, nós também somos provados. Mas aqui foi um milagre tão lindo que os discípulos disseram assim: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então vimos aqui que a fé deles já não era mais a mesma. Eles creram mais. Tem uma parte na Bíblia que diz que o Senhor diz assim: Se não virdes sinais e maravilhas, de forma nenhuma crereis. Então sabemos que os milagres apontam para Deus. Tá? Milagres são coisas extraordinárias. Mas só que não devemos buscar só um milagre. Nós temos que buscar o que faz o milagre, o Senhor do milagre, Então, essa palavra para o teu coração: confia. A luta está grande, sim, está grande, pastor, só Jesus. Está chorando? Chore nos pés do Senhor, chore que o Senhor está colhendo as suas lágrimas. Ele está juntinho de você, conhece o teu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vem pela manhã. Aqui em Mateus também, capítulo 14, nós vimos também aqui os discípulos levando um puxão de orelha.
Como, pastor? Diz que o Senhor, ele ordenou seus discípulos que entrassem no barco, né, e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão, e despedindo a multidão subiu um monte para orar. Só que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Está aqui no versículo 24. Então nós aprendemos que vai ter momentos na nossa vida que o vento vai ser ao contrário, né? As coisas vão ficar feias. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tenha coragem, né? Porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Então agora os discípulos ali já estavam em dificuldade, né? E na quarta vigília da noite, diz a palavra do Senhor, Jesus dirigiu-se a eles caminhando por cima do mar. Olha, amados, coisa linda, né? E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Olha só Jesus falando comigo, contigo: não tenha medo, não temas e não te espantes, o Senhor é contigo em meio à tempestade. Respondeu Pedro, agora Pedro estava lá, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amados, aqui Jesus está dando um puxão de orelha em Pedro. Por que está duvidando, Pedro? Não sou eu o Senhor? Ainda que Pedro ele estava afundando ali e pediu socorro ao Senhor, mas nós temos que reconhecer que ele foi corajoso, porque em meio à tempestade, ele descer do barco para andar por cima das águas, você podemos ver que a Bíblia destaca Pedro, a gente não vê outra pessoa indo com Pedro. Ele teve coragem, né? E o Senhor já fala conosco nessa palavra, que devemos ser corajosos. Se o Senhor chamou, Ele garante. Deus te chamou, Ele garante. Então temos que confiar, temos que crer. Aí ele começou a andar, aí o vento, forte veio, aí ele tremeu, duvidou. Então, com a fé você alcança, com a dúvida você retrocede. A dúvida é uma ferramenta maligna, que destrói. Então agora ele sentiu, duvidou, o que aconteceu? Começou a afundar. Agora Jesus vai lá chamar a atenção dele. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Aí Jesus chamando a atenção dos seus discípulos. Porque o Senhor trabalha com fé, pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para você, que ainda não conhece a palavra a fundo, mas você já conhece, sabe que fé é crer. Então você creia, e se entregue mais para ter mais intimidade com o Senhor. Agora você que já é discípulo do Senhor, então Jesus vai puxar sua orelha se você for essa pessoa que está duvidando, está com medo. Ele vai dizer para você: por que está com medo? Por que duvidaste? Por que está duvidando? Homem de pequena fé. Então, muitas das vezes, nós temos oportunidade de falar para as pessoas terem fé, para as pessoas acreditar no Senhor. Muitas das vezes nós falamos que o Senhor ele faz um milagre, tem que perseverar, não é isso? Então vai chegar um momento que você vai ter que praticar isso que você fala, ou aquilo que você prega. É verdade, irmãos.
Vai ter momento na nossa vida que temos que colocar em prática aquilo que a gente aprende na igreja, que a gente aprende na palavra do Senhor. Então, pastor, mas a luta está muito grande, a tempestade está forte, o vento, as águas estão inundando o meu barquinho, parece que eu vou para o fundo, eu vou afundar, né? Mas se o Jesus está contigo no barco, por que está com medo? O Senhor vai acalmar a tempestade e vai seguir grande bonança, calmaria na tua vida. Basta você crer que o Senhor acalma a tempestade, que Ele é contigo e que Ele não te abandona e não te deixa sozinho em momento algum. Isso é promessa. Deus, Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele, não faria? Então essa palavra para o nosso coração, tá, meu amado? Se você não está passando por tempestade, né, dá glória a Deus, mas se estiver também passando, glorifica ao Senhor também, porque na tempestade, ou não tendo tempestade, o Senhor é conosco. Ele nos garante a vitória, porque sabemos que nele podemos confiar. Ele é o nosso rochedo, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, é o nosso escudo, a nossa rocha inabalável, o grande eu sou, né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é contigo. Então não temas, não duvide, né? Creia que a vitória é certa, a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, respire, levante a cabeça, busque ao Senhor, que Ele é contigo e Ele vai te direcionar. E no momento certo, Ele acalma a tempestade, né? Ele faz o vento se calar e segue grande bonança, grande calmaria, cheio da presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Que Deus venha te abençoar grandemente, que você venha se inscrever no canal, deixe o seu like e também ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário, tá bom? Porque o Senhor é contigo, Jesus é contigo, Jesus está contigo no barco, está conosco, Ele não nos deixa só. Pode a onda vir alta, o vento pode soprar forte, mas não tem para eles não, irmãos. Com Jesus nós somos mais que vencedores, amém? Que Deus venha te abençoar grandemente. Fique com essa palavra na tábua do teu coração, amém e amém.